Olá, então nós vamos conversar hoje sobre os perfis comportamentais, ok? Talvez você diga assim, mas Fernando, qual é a importância de eu saber 4 perfis comportamentais? O que é que isso vai me acrescentar? O que é que isso vai contribuir na minha vida? Vai contribuir bastante para lhe ajudar a se relacionar bem com as pessoas no seu trabalho, mas também com as pessoas da sua família, com seus amigos, porque você vai ter um nível de autoconhecimento melhor. Você sabendo os 4 tipos de pessoas, você vai saber como se relacionar bem com elas, né? E exatamente qual é o seu tipo, né? Então, a gente vai passar uma panorâmica, vai falar geral dos 4 tipos, né? De perfis comportamentais. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre cada um deles, né? Então, é importante você saber exatamente os 4 tipos de perfis comportamentais. Então, vamos lá. A gente precisa ver 2 coisas. Tem 2 tipos de pessoas, para ficar mais fácil você se localizar. Tem pessoas que se preocupam mais com as tarefas, com a produtividade, com os desempenhos, com os processos. E tem pessoas que se preocupam mais com as pessoas. Então tem essa diferençazinha, né? E nós temos também, em outro aspecto, pessoas que se preocupam bastante com a velocidade, são pessoas mais rápidas, digamos assim, e pessoas mais lentas, mais devagar. Não tem certo nem errado, não tem gente melhor do que a outra. É como se fosse uma orquestra, né? Então cada ser humano ele tem uma característica diferente. Fica aqui até o final do vídeo que você vai entender facilmente esses 4 tipos de pessoas e qual é o seu. Então vamos lá. Pessoas que se preocupam com processos, com tarefas. O primeiro tipo é aquela pessoa dominante, aquela pessoa do poder. Então aquela pessoa rápida, ela é mais rápida e ela se preocupa muito com tarefas. Normalmente são pessoas que desenvolvem um certo grau de liderança, os dominantes. São pessoas chefes, então elas são muito diretas, elas vão diretas ao assunto. E são pessoas rápidas. Nós temos também pessoas que se preocupam com tarefas, mas que elas são mais devagar, que são as pessoas cautelosas ou os complacentes, ou seja, aquela pessoa que é mais organizada, mais metódica. Vai prestando atenção para você ver se você se encaixa nesse perfil. É aquela pessoa assim, meticulosa, organizada, que gosta de tudo organizadinho, tudo bonitinho. E ela é lenta, ela é cautelosa, agora ela se preocupa com a tarefa. Então, normalmente, esse tipo de pessoa, ela dificilmente olha para você. Se você vai ser atendido por um funcionário que ele é cauteloso, ele é complacente, pode ser de cauteloso ou ser de complacente, ele olha para baixo, para a tarefa que está executando. E ele faz aquela tarefa bem feita, mas ele é lento. E ele não é preocupado com pessoas, ele é preocupado com tarefas. Então, você tem o dominante, que é aquela pessoa que se preocupa com as tarefas, mas que é rápido, e você tem no outro extremo o complacente, que é aquela pessoa, ou cauteloso, que é aquela pessoa que se preocupa com tarefas, mas que é devagar, que é lento. Aí você tem, qual é o grupo que se preocupa com as pessoas? Os 2 tipos. Você tem o influente. O influente é aquela pessoa assim que fala muito, que é tagarela, que chega e fala e conversa e puxa assunto, né? Mas essa pessoa ela é muito rápida, mas nem sempre ela consegue fazer uma tarefa bem feita. Ou seja, aquela pessoa conversadora. Ela conversa muito, ela bate muito papo, mas na hora de fazer a tarefa, ela às vezes se atrapalha um pouco, porque ela é muito rápida e fala muito, fala pelos cotovelos, e nem sempre ela consegue terminar aquela tarefa a tempo, fazer a tarefa bem feita. E nós temos um outro grupo que se preocupa com as pessoas, que é o estável. Eu fiz o teste do DISC, eu me incluo como estável, ou seja, é aquela pessoa que é lenta, que é devagar, mas ela presta atenção, ela ouve bem, ela é um excelente ouvinte, ela se preocupa com as pessoas, mas ela é muito devagar na hora de fazer as coisas. Ela é meio devagar, mas ela se preocupa com as pessoas. Eu vou dar um exemplo prático, para que você possa entender. Vamos fazer o seguinte. Imagina uma reunião. Imagina o ar-condicionado que está gelando muito. Atrás está muito frio, né? Principalmente com o pessoal lá de trás. Aí, como é que uma pessoa dominante ela age? Uma pessoa dominante ela vai simplesmente tentar resolver o problema. Então o dominante ele se preocupa muito com a tarefa. O ar-condicionado está frio, ó gente, o ar-condicionado está frio.
ele vai atrás, vai procurar um técnico, vai procurar alguém que saiba mexer com o ar-condicionado, vai procurar o controle, ver se o controle está funcionando. Se não estiver funcionando, ele vai ver se o controle está com pilha, se não está. Esse é o dominante. Como é que o complacente ele agiria? Ele tentaria resolver a tarefa, mas digamos de uma forma mais intelectual. Então talvez ele fosse pesquisar na internet como é que conserta o ar-condicionado, como é que funciona o controle, qual o tipo de pilha que deve ser usado. Então o complacente ele é meticuloso, ele é organizado. E o influente, como é que o influente ia agir? O influente ia chegar para a pessoa e ia dizer, gente, como é que tá aí? Tá frio? Não tá? Quem tá achando o ar-condicionado frio, levanta o dedo. Quem não tá, como é que vai ficar? Então ele faz aquela enquete com as pessoas. Inicialmente isso é bom. Mas aí no meio da conversa ele se perde, e aí de repente ele fala sobre futebol, sobre política, e aí quem é que vai votar na esquerda, na direita, e começa a conversar outros assuntos e o problema do ar-condicionado não se resolve. Né? Então ele mobiliza todo mundo para resolver aquele problema, mas depois ele termina conversando outras coisas, sobre futebol, sobre política, sobre religião, e a coisa termina não sendo resolvida. E tem o estável. O estável, que estável é S de inglês, né? Então DISC, D de dominante, I de influente, S de estável e C de complacente. O estável ele se preocupa com as pessoas, então ele pode chegar para alguém e dizer assim, ele não vai ser como um influente, vai chegar falando para todo mundo, ele é meio tímido, ele chega para um e diz, e aí fulano, tá frio, o ar-condicionado tá certo, vamos tentar ver se a gente encontra alguém que resolva. Então ele mesmo ele não resolve o problema, mas ele vai atrás de uma pessoa que resolve. Então ele vai procurar provavelmente um dominante, vai chegar pro líder, né? O ar-condicionado tá frio, como é que você resolve isso aí? Né? Então normalmente o estável é dessa forma, ele é mais lento, ele é mais devagar, né? Então esses 4 perfis, o DISC, dominante, influente, estável e complacente. Então é importante você saber onde você se encaixa. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os tipos de pessoas relacionadas a esse perfil, ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre os dominantes. Então, um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.